Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação de hoje. Eu sou Michele Milani e coordeno as atividades do Programa de Qualificação da Indústria Jornalística da ANJ. E hoje daremos sequência à série de apresentações com a Jump Education. E o professor que está conosco hoje é o Luciano Belfiore. O Luciano vai falar para a gente um pouco sobre Paywall como modelo de negócio, cases e desafios pela frente. Vou apresentar o Luciano a vocês, rapidamente. O Luciano, ele é um profissional que está no mercado há mais de 20 anos. Ele participou em diversos desenvolvimentos pioneiros pelo Grupo Folha de São Paulo. Também teve passagens pela editora Abril e InTV Brasil. E, atualmente, ele é proprietário da One Marketing, uma consultoria de negócios nas áreas de marketing, publicidade e patrocínio, com atuação no segmento de internet, multiplataformas, rádio, TV e propriedades no esporte. O Luciano é formado em administração de empresas, com pós-graduação em propaganda e marketing esportivo. Eu queria agradecer ao Luciano por estar conosco hoje, agradecer a Jump Education, quero também agradecer à FenaJore por apoiar a NJ na realização dos webinários. Rapidamente, antes de passar a palavra ao Luciano, eu vou passar os lembretes para vocês. Como de costume, o áudio de todos está bloqueado e a comunicação com a NJ, a comunicação com o Luciano, será pela aba Perguntas do painel de controle, à direita no computador de vocês. Pedimos sempre que, ao enviar as questões, as dúvidas, coloquem o nome de vocês e a empresa a qual vocês pertencem, que isso sempre ajuda o apresentador a responder as questões. Quem permanecer conosco, 60% do tempo online, nós enviaremos um certificado de participação. Este webinário está sendo gravado e nós encaminharemos a todos por e-mail, ok? Bom, eu desejo a todos um ótimo webinário e, Luciano, passo a palavra a você. Ok, obrigado, Michele, obrigado a todos aí que estão presentes e agradeço imensamente pelo espaço que vocês me cedem, entrando aí no computador de cada um. A Michele falou que eu trabalho com marketing esportivo, eu acho que foi um viés que eu acabei seguindo, depois de trabalhar muito tempo em veículos de comunicação, e marketing esportivo especificamente, eu atuo com duas propriedades em especial, uma delas é o patrocínio e o marketing do Clube Atlético Mineiro, aqui em São Paulo, e trabalho também de forma exclusiva com o piloto de Fórmula 2, que é o Sérgio Sete Câmara, que está com o pé na Fórmula 1. Então, eu faço todo esse trabalho aqui, a minha empresa, com o marketing, patrocínios, assessoria de imprensa, tudo que envolve aí uma situação que é muito específica, que é o esporte de alto rendimento, extremamente núcleo, muito fechado, mas, acima de tudo, com viés de possibilidade de levar o piloto para a Fórmula 1. Mas a área de assessoria de imprensa também funciona muito forte, e esse é um trabalho que a gente faz com muito carinho aqui na One Marketing. Falando um pouquinho do Paywall como modelo de negócio, eu achei interessante aí o case que foi pedido, né, para participar, até como exemplo. Eu tive a oportunidade, nesses anos todos que eu atuei na Folha, de participar ativamente do processo de implementação do Paywall no Grupo Folha. Na realidade, foi um Paywall concebido com muita propriedade, ele foi muito estudado. Posso garantir que nós ficamos mais de 2 anos discutindo questões, possibilidades para fazer a coisa certa, no momento certo, de uma maneira uniforme, ok? E eu coloquei aqui alguns itens, mas eu faço questão aqui, vocês que são de veículos de comunicação, de jornais, eu imagino que boa parte de vocês sejam ligados ao impresso, ao print. Mas se não forem também do online,
eu tenho certeza que hoje as redações estão fundidas, elas estão atuando em sinergia, estão atuando juntas, assim como tivemos esse exercício no veículo Folha que eu trabalhei. Mas eu gosto de fazer uma pequena analogia sobre o que é o paywall, por que ele está acontecendo agora, apesar de ele já existir há muito tempo através das agências de notícias, ok? Eu vou mudando a tela aqui. Eu comecei na Folha, na verdade, na época do Folhão, não sei se vocês se lembram, mas a Folha lançou um jornal muito forte na ocasião, e ela fez algo muito diferente, que era mudar o conceito da publicidade para anúncio gratuito. Até aí é uma situação de 1992 e tudo mais. Trabalhei também no Datafolha, que foi uma experiência muito interessante, com o Mauro Paulino, enfim, tudo que se faz hoje com bastante propriedade, vem de um tempo atrás, um trabalho muito bacana que foi feito desde o início, lá em 1900 e século passado. Aí. Trabalhei também com bastante orgulho na agência Folha, que hoje é o Folha Press, onde eu aprendi muito do que é o paywall hoje, até porque a agência de notícias ela vendia conteúdo, assim como as outras concorrentes também o fazem. Essa analogia que eu queria fazer sobre o que é o paywall hoje e o que é o paywall que já existe. Afinal, as agências de notícias, como a Agência Estado, a Bloomberg, Reuters, a Folha Press, elas cobram por conteúdo. Então, o paywall, na minha visão, ele já existia para o usuário, porém não era o usuário web, era o usuário que adquiria a propriedade da notícia através de sistemas. Não deixa de ser um paywall. Hoje ainda existem agências de notícias, com certeza fazem um trabalho brilhante, só que o público é distinto. Você pode ter acesso, através da web, também às agências de notícias, coisa que no passado não era muito prático, até porque não existia device que tivesse acesso a esse tipo de conteúdo. Trabalhei também na Folha de São Paulo, no jornal, e eu tive aí uma oportunidade de criar e formatar aí todo o site da Folha desde o início. Desde o início, quer dizer, eu até faço uma analogia depois nos slides, no início não existia estrutura, não existia preço, não existia conteúdo, praticamente existia em excesso, mas não existia um mundo comercial. Isso nós acabamos fazendo de uma forma bastante aberta e intensa. E nesse período todo, depois de muitos anos, acabou aparecendo aqui um processo bem interessante que é o paywall. Depois vem as outras situações de Google, publicidade, que a gente vai tocar mais para frente, ok? Uma coisa que eu faço questão de comentar, esse é o jornal Folha de São Paulo, essa alusão eu fiz ao Folhão, que era um jornal muito grandão, que tinha na época, quando do seu lançamento, e ele tinha praticamente uma infinidade de cadernos aqui, e era muito forte, mas na época não existia também a internet, ok? Aqui, falando um pouquinho do Datafolha, que eu já comentei, o Folha Press, e o próprio site da Folha de São Paulo, que nós tínhamos uma particularidade muito forte naquela ocasião, que também é algo que fez com que não haveria necessidade de se ter o paywall, que era a venda de conteúdo para operadoras de telefonia celular e exploração de novos nichos de mercado fora do mundo online, fora do mundo print. Um exemplo, a venda de conteúdo, muitos veículos fizeram na ocasião, isso em 2000, 2001, ele gerava uma receita muito grande, porque era um paywall diferenciado, onde você vendia conteúdo numa base multiplataforma que não era sua, mas gerava receita, ok? Então eu digo que hoje existem muitas maneiras de você gerar algum tipo de receita que não seja especificamente o paywall, ok? A Folha de São Paulo foi o primeiro jornal a lançar o paywall no Brasil, isso em 2012, e os preços sempre foram acessíveis, né? A Folha sempre fez um exercício, assim como todos os veículos, um exercício muito interessante de atratividade com valores pequenos e depois a manutenção nos meses seguintes, para que o internauta tenha acesso aí a todo esse vasto conteúdo que é o veículo. No caso específico da Folha, a gente vai comentar mais para frente, e de todos os veículos, no Brasil se lançou o modelo poroso, que você
passa a ter acesso ao conteúdo, aliás, você começa a pagar o conteúdo após ter um número X de notícias lidas. Cada veículo tem a sua particularidade. Mas eu gosto de voltar um pouquinho no passado, e eu gosto sempre de comentar, veja, esse é um mero comentário particular, tá? A gratuidade do conteúdo web. Todo mundo conhece a internet hoje e imagina que a internet foi concebida, isso é uma visão muito particular minha, ela foi concebida para gerar receita, para gerar negócios. Sim, ela gera negócios, mas é uma plataforma para auxiliar a comunicação, ok? Só fazendo uma recapitulação bem rápida aí, em 1990, no finalzinho, lá, 89, 90, o Tim Berners, que é um britânico, né, ele criou a primeira página web do formato que nós conhecemos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas essa aqui é a primeira página que foi concebida de internet. Ela ficava hospedada em um servidor que ele mesmo criou, e eram basicamente itens, informações disponíveis para quem quisesse aprender um pouco mais. Os visitantes da página, deixa eu só mudar aqui um pouquinho a tela. Os visitantes da página poderiam aprender mais sobre o projeto, o hipertexto, detalhes técnicos que faziam com que você pudesse criar a sua própria página web, para criar um site que havia inclusive uma explicação de como buscar informações na web para conceber essa página no mundo virtual. Em 91, ele abriu ao mundo as portas para quem quisesse se juntar a essa nova comunidade online que ele havia inaugurado. Então, eu faço sempre uma alusão ao que é a internet na minha visão, ok? Um minutinho da tela aqui. Em abril de 93, foi anunciado que a internet, como conhecemos hoje, seria royalty free, ou seja, livre de taxas para quem quisesse criar. E a partir disso, ela cresceu sem limites, trazendo uma onda de inovação e criatividade sem precedentes na história da humanidade. Eu falo isso porque o jovem de hoje, ele não entende, não conhece como foi concebido a internet. Alguns, é óbvio, conhecem, mas é bom deixar claro que ela foi concebida para compartilhamento de informações na época da guerra, muito antes da Segunda Guerra Mundial. Só um minutinho que eu estou com uma tela adicional aqui. Desculpa, gente. Tentando tirar a tela do webinar aqui. Ele se deu conta que sua criação cresceria e funcionaria mesmo se fosse aberta, e quem quisesse criar sua própria página sem custo, sem mensalidade ou pedir algum tipo de permissão, poderia fazê-lo de forma bastante aberta. Na minha opinião, veja o que eu comentei desde o início, a internet não foi criada para gerar receita, e sim utilizada como ferramenta para a difusão de informações sem fronteiras e acessível a todos que de alguma maneira possuem um browser em seu device. Isso é uma opinião minha. Mas, se os aplicativos móveis foram as grandes empresas que conseguiram oferir receita com o advento da internet, das multiplataformas, da tecnologia, se os aplicativos móveis geram receita e são cobrados, os jornais que produzem conteúdo online de qualidade também precisam cobrar e necessitam de receita para manter a operação rentável. É óbvio, as redações que fazem um trabalho primordial de cobrir notícias, ter o jornalista na equipe de campo, fotógrafo viajando o mundo todo, isso tudo tem um custo. E esse tipo de custo, ele interfere na rentabilidade da empresa, e é óbvio, os veículos precisam gerar, de alguma maneira, uma receita para sustentar toda essa operação e fazê-la com que seja cada vez mais de qualidade. Ela tenha uma situação cada vez mais dinâmica de trazer o fato jornalístico ao internauta, e é óbvio, precisa de gente, precisa de recursos, automaticamente de receita. Mas, continuo sempre com a minha opinião, a internet não foi concebida para gerar receita X ou Y, é uma ferramenta que foi adaptada para o mundo moderno, para o capitalismo moderno, para gerar receita
de uma ou outra maneira, mas, acima de tudo, difundir a informação, ok? Um conceito aqui de paywall. O paywall é um método de restringir o acesso ao conteúdo por meio de uma assinatura paga. Eu achei essa foto tanto quanto interessante, que ela mostra bem o que é o paywall. Praticamente você coloca um valor financeiro para ler algum tipo de conteúdo. E isso ocorreu com muita propriedade a partir dos anos aí de 2010. Os jornais começaram a implementar paywalls em seus sites como forma de aumentar a receita após anos de declínio e terem um número dos seus assinantes decrescidos aí de forma muito intensa no veículo papel, no print, né, no offline, como a gente comenta, além da queda da receita de publicidade. Uma das opções, o paywall, que é um muro, né? Como todos comentam, eu não entendo dessa maneira, mas é uma limitação ao acesso do conteúdo que o veículo disponibiliza para os seus internautas. Aqui eu fiz uma pequena analogia também minha, isso mais para compartilhar com vocês. É óbvio, eu não sou de longe, aí, eu não sou o dono da verdade, nada disso. Eu gosto apenas de comentar a minha opinião, principalmente para vocês que são do mundo do jornalismo, profissionais qualificados, com experiência, vivenciam dia a dia das notícias, dos fatos, às vezes muito antes das pessoas terem acesso, né? Mas o que eu comentei aqui do slide anterior, deixa eu voltar só ele aqui. Como forma de aumentar a receita após anos de declínio no número de leitores pagos e receita de publicidade. Alguns fatos são precursores disso tudo. Por que o jornal perdeu assinantes? Ele perdeu assinantes devido à web gratuita. Nós já falamos de web gratuita. Todos os veículos, obviamente, criaram os seus sites, mantiveram a operação funcional no mundo do print, só que ocorreu o quê? O dinamismo da internet, o dinamismo da cobertura, o ineditismo, o tempo real, o real time da informação, eles prevaleceram em cima da notícia que era estampada em cima dos jornais. Isso todo mundo sabe, não é uma história que eu preciso contar, no dia seguinte. Então, o declínio da receita e o declínio dos assinantes, ele advém sim, devido à web gratuita. Os grandes veículos fizeram grandes sites, esses grandes sites substituíram em termos o modo de leitura, nada além disso. Eu sou admirador de jornal impresso, continuo lendo o jornal impresso quando possível, principalmente o que se refere a colunistas, a articulistas, comentários, que a internet não traz, tá? De forma como ainda é feita no jornal. Eu sou ainda um admirador do papel, apesar de estar envolvido nesse mundo web há muito tempo. Houve também a queda da publicidade no print, né, no offline, porque o anunciante migrou para a web. Aí é uma particularidade da migração do anunciante do jornal para a migração para o mundo web. Qual é o diferencial? No papel você não tem a sequência da pessoa que está lendo ali a sua venda, o seu produto comercial. Na internet você, pelo menos no início, tinha apenas um link. Você sabia que a pessoa ao menos tinha visto o seu anúncio. Hoje você compartilha com a pessoa qualquer informação que você deseja, inclusive conversa com ela em tempo real sobre publicidade. Então esse também foi um dos fatores que fizeram com que as receitas dos veículos tivessem uma queda. Okay? Existe um fato também muito interessante da queda da receita. Veja, meramente a opinião antes de falarmos puramente do paywall. Tá? No início da web, não existia referência em valores e anúncios. Então o mercado passou a cobrar aquilo que achava interessante, aquilo que o vizinho cobrava, aquilo que o concorrente cobrava. E o que aconteceu nisso tudo? Tinha-se um valor, muita audiência, poucos anunciantes.
Resultado, muita oferta, pouca procura e muito espaço. Preço do anúncio lá embaixo. Esse foi um exercício que eu em especial, combati muito durante a minha gestão no veículo que eu trabalhava, mantendo sempre o preço, não digo elevado, mas um patamar que sustentasse a operação. Eu imagino que muitos veículos não fizeram esse exercício, infelizmente. E isso fez com que o preço tivesse uma queda substancial, o preço da publicidade online tivesse uma queda tão abrupta, fazendo com que a receita praticamente não sustentava a operação. Nós, na minha gestão, fizemos exercícios totalmente distintos, fazendo com que viessem receitas de outras situações. Mas isso é uma outra história. Então, no início da web não existia referência de valores de anúncio, criou-se um padrão, valor padrão bem abaixo do praticado no print. A distinção do anúncio no jornal, a distinção do custo de um anúncio na web é infinitamente menor. Além da bonificação que todos os players e veículos, infelizmente, fizeram. Você compra o jornal, ganha um online gratuito. Isso fez com que o online não tivesse a geração de receita, coisa que eu proibi. Pelo menos no meu mundo, na época, eu proibi bastante, apanhei muito por isso, mas tudo bem. Óbvio, criaram-se muitos sites e o valor da publicidade despencou, né, do online. Os veículos não mantiveram o preço uniforme, como eu comentei, não fizeram o exercício de manter algo num padrão que conseguisse bancar aí a redação e os custos de um dinamismo, né, de um jornalismo. Vendia-se a audiência por preço baixo e a receita de publicidade on também reduziu. Depois entrou o Google. Isso é só uma história só para fazer um comentário meu, ok? Eu gosto de fazer essa introdução até para vocês refletirem sobre o que é o mundo da publicidade, o que é o mundo do online, o que é o mundo do jornalismo, que são situações correlatas. Uma depende da outra. Aqui vocês podem observar o mundo de possibilidades de publicidade que o online permite e faz com que o jornal em si, que é a essência da nossa questão aqui, do paywall e de grandes veículos de comunicação, tenham perdido receita. Então, excesso de anúncios, preços baixos, conteúdo aberto que concorria com o próprio jornal, fizeram um circuito tão complexo que, assim, o resultado disso, no funil, receitas caíram, as assinaturas diminuíram por conta do acesso forte na web. O que se fazer? Novos tempos do jornalismo. Ok? Desligar aqui. Então, só fazer um comentário também básico, né, por sua agilidade e imediatismo na cobertura dos fatos, em sinergia com as multiplataformas, que são todos os acessos dos devices, as versões online do jornal passaram a antecipar os fatos muito mais rápido do que o próprio impresso. Ok? Vamos falar de paywall propriamente dito. O Wall Street Journal foi o primeiro jornal. Essa foto também é interessante, né? Ela dá alusão aqui ao mesmo muro da imagem anterior. Tá? O Wall Street Journal foi o pioneiro na cobrança em seu website, isso no final de 89 e 90, seguido pelo Financial Times em 2001. E o New York Times, em 2008, criou o que é chamado paywall de acesso limitado, onde os usuários podem visualizar um pequeno número de artigos gratuitamente, antes de precisarem assinar o produto. Como o exercício que eu participei no veículo que eu atuava, nós ficamos muito tempo justamente conversando de que maneira, achando a melhor situação para chegar até o internauta. Você vai ser bloqueado, até porque o modelo era poroso, a partir da visualização da 40ª notícia, da 20ª notícia, da 10ª notícia ou de imediato. Isso foi um grande trabalho que nós fizemos entre diretores, profissionais de marketing, profissionais de tecnologia, principalmente, internautas padrão que nós tínhamos como referência, mas, acima de tudo, para não mudar um conceito e espantar o internauta que até então tinha conteúdo aberto, disponível, totalmente
dinâmico, em tempo real, e mais do que tudo, não interferir no modelo comercial, porque se você tem uma audiência, um site, um veículo como o de vocês, seja lá qual for, com uma audiência extremamente elevada, onde existe um circuito de publicidade ativo, com um volume de entrega garantido, um grande varejista que paga em dia lá a publicidade. De repente você fecha o conteúdo, o que acontece? A sua audiência despenca. Despencando, você não consegue entregar o volume que você vendeu para o varejista, ou vendeu para a empresa aérea, ou vendeu para a montadora, a sua receita acaba caindo. Então, é um circuito muito delicado, tem que ser feito com bastante propriedade. Eu não sei se todos os veículos que estão presentes aqui nesse webinar já têm o seu paywall estabelecido nos seus veículos. Espero que sim. Se não tiverem, uma sugestão, né? Façam um exercício muito particular do que é o veículo de vocês, da região onde ele está, da cidade onde ele está presente, onde ele é mais forte. E se vocês querem ser abrangentes no mundo todo ou se querem ser apenas fortes em um determinado lugar. Tá? O paywall é muito delicado, tem que ser feito com bastante propriedade e, acima de tudo, com um grupo muito unido. Vamos estudar possibilidades e colocar todas em evidência na mesa para que não haja erro. Nós começamos uma experiência, no caso do veículo que eu atuava, com 40 notícias. Depois caíram para 20, depois para 10, e hoje tem uma certa oscilação. Mas isso depende de cada veículo, assim como o Estado, o Globo, o Valor, todos fizeram exercício em cima das suas possibilidades. Aqui, só para fazer uma analogia, aqui o Wall Street Journal e o New York Times tiveram uma audiência enorme durante a eleição americana, agora com o Donald Trump, até porque existiam muitas notícias falsas, as fake news, não é bem o termo que eu gosto, né? Mas as notícias verídicas, elas só estavam presentes nesses dois grandes jornais, obviamente alguns outros veículos. Então as pessoas ficaram muito assim, temerosas. O que eu estou lendo na mídia social é verídico? Não é, porque todo dia se desmente na informação. Eu quero ler um jornal de prestígio, um jornal de qualidade, e são os dois jornais aqui em questão, fizeram um exercício muito forte. Só para vocês terem uma ideia, o Wall Street Journal teve 41 mil novos assinantes em 7 dias pós a eleição, e o New York Times teve um resultado também muito favorável. Mas no Wall Street Journal, em especial, o paywall foi mantido durante a eleição de Trump. Ou seja, eu pago para ler, eu não vou abrir por conta de um fato relevante enorme, que é uma eleição presidencial, e ele continuou forte no seu mundo do conteúdo fechado, conteúdo pago. Eu até acho muito louvável o trabalho que eles fizeram, mas é a característica do Wall Street Journal, é a característica do mundo americano, do leitor dos Estados Unidos, do leitor mundial que lê o Wall Street Journal. Será que nós aqui no Brasil nos encaixamos com essa estratégia? A estratégia do mundo, Brasil, dos jornais, dos veículos de comunicação, tem que ser a mesma do Wall Street Journal? É até uma situação que eu sugiro a vocês. Façam uma reflexão, quem não tiver ainda o paywall, e se já tem também, procurem sempre fazer aquela analogia. Será que o meu paywall está sendo correto para o meu público, para o público da minha cidade, da minha região? Será que eu vou fechá-lo de forma gradual? Vou fechá-lo de forma total? Vou fechá-lo de forma parcial? Não sei, cada um tem que fazer a sua reflexão, ok? Mas esses dados são muito interessantes, até porque você conquistar aqui 41 mil novos assinantes em 7 dias, pós-eleição, é resultado de uma estratégia de muito sucesso, fantástico, ok? Aqui, obviamente, como nós já comentamos, o jornal impresso perdeu notícias para as multiplataformas, para todos os devices, né, do iPad, que pouco se usa, mas o próprio acesso ao web. E hoje, quem comanda praticamente é o celular, que tem um apelo muito forte, até porque ele está literalmente na mão de todo mundo. Então, a notícia, ela praticamente palpita em cima de você.
mas reitero, a notícia tem o seu valor. Ela precisa ser cobrada, ela precisa ser conduzida por profissionais extremamente qualificados. Então, o veículo faz bem em cobrar. É uma situação positiva. Eu lembro que todas as informações que nós colocamos em prática na época do paywall, para o leitor, era de esclarecimento, principalmente de esclarecimento de que a redação tem um custo. Você mandar um jornalista cobrir um fato relevante em outro país tem um custo. Você mandar um fotógrafo cobrir uma situação de guerra tem um custo extremamente alto, além do perigo, o envio da informação. Então, tudo isso realmente tem que ser rentabilizado. Caso contrário, deixa de existir, o que não é nada salutar, porque, acima de tudo, o jornalismo, no nosso país em especial, ele é o que está mudando tudo que se tem de errado aí, com análises muito inteligentes e muito ousadas, mostrando o que tem de errado aí no nosso universo político, econômico e enfim, no nosso dia a dia, ok? Aqui acho que eu pulei no slide. Aqui um exemplo de cada veículo, né, a particularidade de cada um. Quem fez o exercício do paywall e faz muito bem hoje, ele tem que informar com muita propriedade aí tudo que ele oferece. A assinatura, ela contempla o quê? O acesso também em tablets e smartphones, na edição digital, uma parte do site, todos os sistemas X ou Y, Android ou outro tipo de acesso que possa ter, informações, telefone, tudo isso tem que ficar muito prático e aberto, cada um dentro da sua característica. Aqui no caso é a Folha de São Paulo, nós temos também o Estadão, que tem algumas possibilidades de paywall, aí vai muito para a reflexão de cada um de vocês que talvez não tenha ainda o paywall ou tenha e queira alterar, né? Existem possibilidades distintas, né? O digital completo, uma parte no digital, uma parte fechada, o impresso mais o digital todos os dias, enfim, uma combinação de on e off, que eu acho também muito salutar, tá? Cada um na sua característica, no caso aqui é o Estadão. O Globo também faz um trabalho muito interessante, com possibilidades múltiplas aqui, olha, acesso ilimitado, colunistas que antecipam fatos relevantes, disponível na hora que você precisa, o Clube, o Globo, com descontos de 50%, eu acho isso muito interessante. Falava com uma pessoa a respeito disso ontem mesmo, sobre as possibilidades que os grandes veículos têm de trazer esse tipo de oferta para o internauta leitor. O varejista precisa passar informação, o veículo ele é detentor de informação, sim, mas acima de tudo, existem assinantes que querem ter o benefício de um desconto através de uma parceria do varejista com um grande veículo. Isso tudo colocado aonde? Numa assinatura de jornal. É algo muito salutar. No caso do Globo aqui tem pacotes para o assinante digital que também se casam com o jornal impresso. Todos os veículos têm esse exercício. Aqui no caso, os dois veículos que são no mesmo grupo, tem particularidades aqui de oferta, né, de acesso, né? E aqui também o diferencial do que é um paywall, a cobrança de conteúdo no Brasil e o que é uma cobrança de conteúdo fora do país. Geralmente, a venda aqui é por semana, ok? Por semana e por semana. Quando eu trabalhava em agência de notícias, praticamente todas elas tinham um custo de notícia que girava em torno de $1, $1,50 por notícia. Então, era um conceito que todas as agências de notícias tinham. No caso aqui do paywall brasileiro, é cobrado o mês. Por que é cobrado o mês? Característica do país, Brasil. Por que o americano cobra por semana? Porque ele percebeu que, de alguma maneira, além da oferta muito grande de veículos que se tem, a pessoa tem uma opção adicional. Eu posso assinar por um veículo pequeno, é um custo relativamente baixo, posso cancelar a hora que eu quiser, posso voltar a assinar a hora que eu quiser. Então, a particularidade dos jornais americanos e alguns europeus é a assinatura semanal. Se é interessante, salutar ou não,
Reitero, a cada veículo ter a sua característica, a característica local, a característica do país, a característica da região, enfim, cada um tem lá o seu modus operandi. O Financial Times também não deixa de ser diferente, aliás, esse foi um dos primeiros veículos que fizeram, também tiveram seu paywall feito com bastante propriedade, mas se vocês observarem aqui, a assinatura é semanal, ele dá um acesso limitado, acesso móvel, briefing e alertas personalizados por e-mail, uma série de ferramentas que todos os veículos podem ter. A possibilidade de compartilhar também artigos, ok? O The Times também tem o seu diferencial, a possibilidade de ter também um teste gratuito, né? Particularidade também do jornal da região. No caso aqui de um jornal italiano, eu fiz questão de colocar o jornal italiano porque na Itália se lê ainda muito jornal impresso. Existe, principalmente em cidades pequenas, o conceito da leitura ainda do impresso que é extremamente forte. Não se tem aquele uso muito constante do acesso à internet, em sua experiência própria, em cidades pequenas. O jornal ainda dita regras, ele é muito conceituado, muito lido, muito analisado. Eu gosto de aparecer no jornal, a minha empresa aparece no jornal, cidades pequenas. Então, eles têm uma certa diferencial, né? Que são valores na primeira semana, valores na semana seguinte e uma série de vantagens aqui sempre disponibilizadas. Mas isso para grandes jornais, que tem a concorrência do jornal local, que ainda é forte e ainda é impresso. Ok? Eu fiz questão aqui de colocar uma situação que é do Portal UOL, que tem um formato ainda tradicional, enfim, estuda um paywall mais dinâmico, mas por característica, né, ele não tem um paywall funcional, ativo, ele tem uma situação totalmente diferenciada pelo fato de ser um portal de notícias. Portal de notícias é algo bastante particular. O portal foi concebido para ser gratuito. Fica difícil, às vezes, eu fechar todo esse universo de editorias e, principalmente, conteúdo, né? Imagine você, até um comentário muito particular aqui, UOL, Folha são do mesmo grupo, paywall. Quando eu fecho o conteúdo da Folha e o internauta que está navegando via UOL também é fechado, o que acontece quando o internauta clica numa matéria que cai na Folha? Se o UOL não tem paywall e a Folha tem paywall. Tudo isso nós estudamos com muita essência nesse período aí de pré-paywall e chegamos no melhor consenso, onde todo mundo ficou agraciado com o resultado, ou seja, quem é assinante Folha tem acesso, quem é assinante UOL também tem acesso. Enfim, criou-se ali um consenso para que esses veículos que estão dentro de um portal, e não é só a Folha, o UOL tem muitos veículos aqui dentro, eles não tivessem nenhum tipo de problema a partir do momento que fechassem o seu conteúdo. E o UOL, particularmente, ele está aí no momento de análise, né, de colocar à disposição do seu internauta o melhor conteúdo e, acima de tudo, o melhor modelo de paywall, se é que vai existir de uma maneira completa ou não. Isso é uma particularidade também do UOL. Como eu atuo também com o automobilismo, né, eu fiz questão aqui de colocar um site internacional de esportes, que ele também cobra por conteúdo, né? Notícias ilimitadas, recursos premium, ambiente livre de anúncios, que é algo que muita gente gosta, e acesso a um banco de dados estatísticos, que é o que todo internauta desse segmento gosta. E o que tem também aqui, além do limite da não leitura de notícia, né, é a possibilidade de, como eu vou mostrar no próximo slide, esse tipo de segmento, que também não deixa de ser uma redação jornalística, que fechou seu conteúdo e cobra por ela, ele gera algum tipo de situação de benesse para o internauta assinante, que é o ingresso, a distribuição de ingresso, a possibilidade de participar de um evento junto com eles,
uma série de benefícios que cada veículo talvez possa colocar em prática a partir do momento que ele efetivar o seu paywall. Eu fecho, te dou conteúdo, mas ao mesmo tempo existem benesses que são gratuidades em alguma situação, convites para participar de eventos, enfim, característica de cada um. Esse também é um site brasileiro, o site Grande Prêmio, aliás, é um site que eu faço um trabalho atual, né, de consultoria, mais na questão de produto em si, mas ele também oferece aqui um pacote diferenciado de assinante para o paywall deles, né, que é um mundo muito restrito aí do automobilismo, mas tem valores que vão de 7 a R$ 29, e os 29, aí sim, existem inclusive convites aqui para participação de eventos esportivos, né, como corridas de Fórmula 1, tá? Deixa eu só acelerar um pouquinho aqui, senão a gente estoura o tempo e a Michelle vai brigar comigo aqui. Eu fiz questão de deixar um exemplo muito correto aqui de paywall, um exercício que eu fiz literalmente ontem. Essa notícia me chamou a atenção, até porque o trabalho nosso requer uma análise muito criteriosa do que se tem no mercado comercial, mas me chamou a atenção essa notícia. Melita cresce no ano tal. Quero ler essa notícia. O que eu fiz? Dei sequência no valor, né? E percebi que se eu lesse mais uma notícia, esse conteúdo estaria fechado para mim. A parede do paywall bateu em mim justamente nessa notícia. Eu falei, leio ou eu não leio? Li. Mas eu falei, eu vou fazer um exercício adicional e saber se é uma notícia exclusiva, se é uma notícia que me faria assinar o Jornal Valor. E eu fiz esse exercício, busquei no Google Melita com erro de grafia, Melita cresce, crescimento Melita, e em todas elas, se vocês observarem, só tinha a notícia do valor. Resultado, exemplo de paywall 100% correto. A redação tem um fato relevante, fez uma matéria relevante, eu só acho no valor econômico. O que eu faço? Assino o valor econômico, ou assino o veículo X, ou assino o veículo Y. Então, a redação ela tem que ter muito critério, o jornalista tem que ter o fato na mão e ser o diferencial, isso tudo na minha visão, tá? E eu sempre defendi isso. Os veículos precisam ter um diferencial, precisam ter algo que ninguém tenha para que o internauta fale assim, ou pense com ele. Não adianta eu buscar isso no veículo X ou no Google, porque só o veículo G é que tem essa informação. Então aqui eu percebo que foi, coincidentemente, aí, numa situação que aconteceu comigo, um paywall extremamente correto. O veículo tem informação e faz dela, assim, uma essência, um produto meu. Ela tem valor, ela é cobrada e eu tenho certeza que eu vou localizar a melhor informação nesse veículo. No caso aqui, é um veículo econômico, ok? Faço esse exercício também, acho bem interessante. Aqui tem também achei muito interessante aqui o que a Associação Mundial de Jornais comentou sobre dois grandes veículos, no caso aqui o Clarim, da Argentina, que foi o primeiro veículo a colocar o paywall na sua estrutura, né? Eles fizeram um exercício como nós, no passado, aí no veículo que eu trabalhei. Vamos nos juntar, analisar histórias de cases de sucesso aí nos Estados Unidos, casos na Europa e no Brasil, criar um grupo de leitores fiéis ao veículo que pudessem opinar o que poderia ser um paywall do Clarim, implementaram técnicas de Big Data, que é muito importante hoje para você saber qual é o tipo de notícia mais lida pelo seu público, pelo seu internauta, como proceder e que caminho seguir. Então, eles fizeram um exercício que é muito mais moderno, atual, do que na época que eu participei do paywall. Isso deu um resultado aí, muito positivo, né? Desde o lançamento, no final de abril de 2017, o Clarim conseguiu aí um volume muito alto de assinaturas, ele promoveu a fidelidade à marca, fez também campanhas muito fortes de mídia, esclarecendo o que seria um paywall e, obviamente, deu benefícios aí de assinaturas e de brindes aos seus internautas. Então, o resultado disso aqui é, acima de tudo, um trabalho em sinergia do grupo para criar o melhor paywall do jornal específico de uma região de um país X ou Y.
E aqui também méritos, segundo a Associação Mundial de Jornais, um case também de bastante louvor, do Globo, que também utilizou uma DMP, para quem não conhece, é uma plataforma de gerenciamento de dados, é muito utilizada aí no mundo da publicidade, mas através dela você consegue descobrir, né, qual foi o caminho mais trilhado aí pelos seus internautas para que aquele conteúdo, sim, possa ser entregue, talvez fechado, mas de uma maneira muito correta aí para que o internauta realmente banque aí o mês a mês de uma assinatura paywall. Falando aqui também do Wall Street Journal, que foi o pioneiro, aí, o precursor disso tudo, ele está num momento bastante interessante, que ele tem um paywall que se adapta ao comportamento do leitor. É algo que todos os veículos devem obrigatoriamente fazer, um estudo usando ou não tecnologia, para que o paywall entregue aquilo, literalmente, que o leitor procura, o que ele deseja. Entender, foi um exercício que eles fizeram e continuam fazendo, entender quais artigos são mais valiosos para converter assinantes, entender quais artigos são mais valiosos para converter assinantes. Algo que eu gosto muito, que eu ainda busco no jornal impresso, opiniões ou análises detalhadas. O jornal te traz muito isso. A internet ainda de forma dispersa, mas se você também, como sugestão, tá? Nós estamos fazendo apenas um brainstorm aqui, como sugestão, se você tem análise detalhada e você quer disponibilizar isso para o seu leitor, é o maior dos segredos de um paywall positivo. É o meu articulista, o meu jornalista dando um parecer sobre uma situação. Eu quero ouvi-lo. Eu só consigo ler ou ouvi-lo, hoje a internet nos possibilita isso, através do jornal X. Isso tem um grande valor no mundo do paywall. Explorar notícias locais, é o que eu tenho falado aí desde o começo, né? Às vezes um jornal pequeno de Jundiaí se atreve a colocar notícias de Brasília, sempre que ele não tem um jornalista, uma equipe ali presente, ou uma pessoa dentro do Congresso que possa trazer notícias quentinhas, fresquinhas e verídicas. Então, é importante que o jornal se posicione, né, a partir do momento que ele se fechar e criar o seu paywall, para explorar notícias locais, como eu estava falando lá dos jornais italianos. Ainda tem jornais impressos com muita propriedade. Mas quem for fazer o exercício, também na minha visão, como opinião, numa cidade pequena, procure analisar o seguinte: se eu fecho meu conteúdo nacional para o meu leitor local, o que ele vai fazer? Vai buscar qualquer lugar a referência. Então, é uma particularidade que tem que ser muito analisada. Outro ponto muito positivo que eles têm feito com muita propriedade é o jornalismo investigativo. É o que dá muita frente positiva, né? Puxa, naquele veículo eu tenho a investigação literal do fato. Acaba atraindo muito mais assinantes do paywall que supostamente é bem fechado, tá? Isso também é um item que eu concordo bastante que eles estão fazendo, que é a fidelização do assinante e tê-lo como parceiro. Em grupos, às vezes grupos de finais de semana que querem saber informação sobre entretenimento, tudo isso são situações, segmentos, categorias que podem ser colocadas à disposição do internauta para que se tenha um paywall na melhor qualidade possível. Aqui uma situação muito interessante, né? O Wall Street Journal descobriu que o conteúdo de artes e cultura, algo que eles haviam negligenciado aí muito no passado, né? Era um dos 5 principais impulsionadores para a conversão de assinatura. Imagina você, conteúdo de arte e conteúdo de cultura dentro de um paywall. Quem lê arte e cultura? Puxa, pouca gente. Quem lê esporte, entretenimento? Todos. Mas esse público é diferente. Então, fazendo esse tipo de análise, utilizando tecnologias, principalmente entrevistando, pelo menos o que eu consegui apurar aí, leitores, tanto do universo off como do universo online, descobriram que esse tipo de conteúdo, até então, não pouco
pouco importante para eles, era um dos maiores responsáveis aí pela conversão em assinaturas no paywall que eles têm ali. Então, o Wall Street está fazendo realmente um trabalho muito louvável, e eu vejo que os veículos também, todos, seja lá qual for, devem analisar essas referências, né? Mas, acima de tudo, colocá-las em práticas dentro do seu universo. Não é porque funciona lá que o meu leitor de Piracicaba ou da cidade de Sorocaba vai se interessar por artes e cultura. Talvez até se interesse, mas precisa ver muito bem se realmente é a essência do paywall de cada um. E só para finalizar aqui, não sei se eu já estourei o tempo aí da Michelle, será que o paywall é literalmente a solução dos problemas financeiros de um veículo de comunicação? A riqueza, também na minha visão de um veículo, é o seu conteúdo, e dele devem se gerar negócios. Isso é uma concepção minha, não sei a particularidade de cada um, tá? Eu vejo hoje, acima de tudo, para você ter um paywall muito efetivo, né? Ser ativo em mídias sociais, como nós, na minha época de jornal, fizemos, vendíamos conteúdo para outros veículos, inclusive de outros países, gerando receita, vendíamos conteúdo para o mercado empresarial, estudos muito bem feitos, estudos setoriais, existia geração de negócios, de venda de conteúdo para o mercado financeiro, algo que eu comentei também no começo aqui. Isso existia no passado, a venda de conteúdo para operadoras de telefonia. Então, o paywall, será que realmente é a solução para oferir receita para um grande veículo? Não existem outras situações? Eu imagino que existam. Tá? É uma compilação de ideias que podem gerar muito mais negócios, às vezes, do que um paywall. Fica aí também para cada um pensar. Tá? Eu não sou contra o paywall, eu sou totalmente a favor, né? Mas tem o aspecto do internauta. O internauta ele pode ficar ressabiado e ser impactado e cobrado da noite para o dia por um conteúdo que até então era gratuito, como foi concebido pelo britânico na internet grátis e tal. E o meu maior receio como veículo é perder um leitor, perder um assinante. É uma frustração enorme quando alguém liga e cancela uma assinatura, seja lá no online, no digital ou no print. É muito frustrante. É sinal de que o trabalho não foi bem feito. Eu não fiz o que deveria fazer para manter esse assinante comigo. Cancelei meu jornal para assinar o Netflix. R$19,90 no Netflix, R$5,90 no jornal. Puxa, o que eu fiz de errado? Eu quero tê-lo comigo. Então eu vou proporcionar algo que seja tão interessante quanto o Netflix para tê-lo comigo. Então a maior frustração, obviamente, de todo veículo é perder um assinante, é perder um internauta por qualquer questão. Outra situação aí de possibilidade de oferir receita, né? Ativar e opinião minha, ativar e viabilizar eventos locais em parceria com empresas, customizar conteúdo, né, o branded content, explorar imagens e vídeos de forma muito importante, até porque a essência da internet são as imagens, são os vídeos, obviamente, além do conteúdo, e acima de tudo, explorar, né, informes on demand. Então, existem algumas situações, na minha visão, que talvez sejam geradores de negócios e façam com que o paywall não seja aquele paywall tão rígido, 100% fechado para eu ter uma receita que também vai ser frustrante. E a situação da frustração do paywall, ela acontece a partir do momento que você fecha, que os números de internautas e de acessos se reduzem substancialmente. Então, hoje, se eu estivesse num veículo, na verdade eu estou num veículo diferente, mas se, opinião minha, veja, estivesse num veículo, eu faria um paywall gradativo, né? Que se iniciasse de forma básica e fosse evoluindo em total sinergia com o meu leitor. Caso contrário, ele vai embora e olha que as opções de conteúdo são enormes, né? Sem falar nas mídias sociais que trazem um conteúdo totalmente desfocado do que é
a realidade. E até para finalizar aqui, é algo que eu acho bem interessante, e nós sempre fizemos esse exercício, e eu na minha gestão, seja lá onde eu estivesse, ouvir sempre as distintas equipes, compartilhar ideias com clientes e parceiros, receber bem as inovações, enfim, sair do lugar comum. Ok, gente? Meu nome é Luciano, está aí meu contato, fico à disposição, agradeço aí pelo espaço, eu espero que eu não tenha estourado aí o tempo da Michelle, mas foi um prazer enorme estar aí com vocês, e eu reitero, o Paywall é interessante, é um exercício fantástico, mas o que é mais fantástico disso tudo é o veículo de comunicação, é o jornalista, é a informação que ele apura, às vezes pendurado no telhado de uma casa, cobrindo um grande evento, isso tem um grande valor. É um mérito muito grande você aplaudir o jornalista por uma informação interessante que fez da sociedade, fez na sociedade ter informação ao fato realmente como aconteceu. Então, aplausos aí ao Paywall e que cada um faça o seu exercício dentro da sua situação local ou abrangência nacional mundial. Ok, gente? É isso. Foi ótima apresentação, não estourou meu tempo. Eu sei que você tem uma reunião logo mais. Nós temos aqui algumas perguntas que já chegaram, eu vou fazê-las a você, e você vai nos direcionando se tiver aí muito apertado o seu tempo, ok? Eu tenho aqui, acho que uns 8 minutos, 10 minutos. Um prazer enorme. Ok. Para compartilhar ideias, nem para responder, trocar experiências. Quando quiser, entre os meus telefones, super à disposição. Perfeitamente. Então, vamos lá. Eu vou ler para você a primeira pergunta, que é do Márcio Vieira. Ele é do Jornal do Povo. Ele diz o seguinte, Luciano... É o Povo? É Jornal do Povo. Do Povo. Qual é a cidade? Eu não sei a cidade, Márcio. Se você puder sinalizar a cidade para nós aqui, por gentileza, no painel de perguntas, agradecemos. O Márcio diz o seguinte, hoje é notório que nenhum jornal do Brasil não conseguiu substituir a receita de publicidade no impresso pela publicidade web. Sim. Como migrar para um online, tendo esta métrica comprovada? E por que não há um movimento de valorização do impresso com notícias exclusivas? Ele diz esse cenário principalmente nas pequenas cidades. Pois olha só, Márcio, agradeço até pela pergunta, pelo estar conosco aí. Veja, é uma particularidade de cada um. Eu, como gestor do veículo que eu atuei, no caso da questão da publicidade, eu vou fazer até um comentário aí bem particular. Né? Enquanto eu cobrava um CPM de R$15, que era um padrão estabelecido pela direção e pela minha gestão, o CPM custo por 1.000, os outros veículos cobravam R$3. O que aconteceu? O Luciano era taxado como um veículo extremamente caro, assim, fora de padrão, muita audiência e extremamente caro, então ele tinha que abaixar o CPM. Eu tinha como objetivo e meta e termo de compromisso fazer o veículo que eu representava, no caso o site Folha, estar sempre no azul. Eu não poderia ter um mês subsequente estando numa situação vermelho. Não, eu tenho que mantê-lo no azul. Então, eu mantive realmente, até por conta minha de estratégia, preço alto não, a preço básico que fizesse com que a operação, em sua totalidade, sendo ativa, conseguisse suprir os nossos custos de produção e tudo mais. Os veículos, como você comentou, impressos, também tem uma certa particularidade. Os custos de jornal são mais elevados do que o online.
O jornal ele é diário, o anúncio entra apenas uma vez. Tem um círculo muito complexo que tem que ser analisado, e uma coisa que me chamou bastante a atenção da sua colocação é algo que também eu sugeri na época que nós estudamos no paywall, é assim, existem conteúdos que, na minha visão, deveriam estar no jornal impresso e não serem disponibilizados de maneira alguma no online. O internauta vai achar ruim? Vai. Mas o assinante do jornal está pagando por isso. É uma estratégia de cada jornal. Por que não termos um grande colunista escrevendo a sua matéria no domingo, exclusivamente no jornal? Por que ela tem que ser reverberada no online? Quem vai me cobrar disso? Uma estratégia do próprio veículo. Concorda? Então, cada um tem uma característica. Eu, hoje, como internauta, se tivesse uma situação onde o jornal me trouxesse um conteúdo específico que o online não me traz, eu, com certeza, começaria a assinar o jornal. Mas esse exercício não é feito. Na minha visão, e isso também comentei nesses 2 anos de estudo aí no paywall no grupo, existem situações que você pode fechar. Eu quero que aquele conteúdo esteja especificamente na revista X do domingo, ou no jornal do domingo. E é ali que vai estar, ponto final. É uma estratégia minha, não tenho que mudá-la por conta de uma opinião. Então, existe, reiterando, é um círculo muito complexo que tem que ser analisado para se chegar a números satisfatórios para que a operação esteja sempre ativa, no azul, né? Caso contrário, ela é infundada. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Márcio, mas fique à vontade aí também de me pautar no outro momento. Ok, Luciano. O Márcio, ele sinalizou que o Jornal do Povo de Cachoeira do Sul. Ah, legal. Vou olhar depois. Perfeito. Vou seguir para a segunda pergunta, da Marise Baesso, do jornal Tribuna de Minas, em Juiz de Fora. Luciano, estamos... O nome? Marise Baesso. Tribuna de Minas, ok. Tribuna de Minas. Luciano, estamos no processo de tentativa de implantação do paywall. Gostaríamos de saber quais os primeiros passos a serem tomados. Qual seria o dever de casa? Começar de forma gradual, parcial, avisando o leitor? Já tentamos em outra ocasião, mas não fomos bem-sucedidos. Pois hoje... Perdão. Hoje sabemos que muitas pessoas se informam por outros meios, como, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, para finalizar, como manter e ampliar os leitores com o paywall em um momento de grande descrédito com a mídia tradicional? Pois é, Marise, é um exercício aqui que eu fiz questão de deixar bem transparente aqui, né? Quando eu falo de ouvir sempre as distintas equipes, Marisa, aliás, agradeço aí pela pergunta, a Tribuna de Minas, eu sou muito particular aí com a região, né, até porque eu atuo com gente aí da área, né, e eu também lembro muito bem que um dos jornais aí local, que é o Estado de Minas, ele comprava um conteúdo do nosso veículo, especificamente na área financeira, que era o Folha News, um produto mercado financeiro, que era adquirido por esse grande jornal, era reproduzido por esse grande jornal, ele era online, mas ele era reproduzido no off, e ele utilizava e comprava esse conteúdo, fazia muito sucesso na época, na região, por incrível que possa parecer, mas era um conteúdo tão específico que na região era muito consumido. Então o jornal, até uma historinha, ele fazia essa compra, né? Mas o que eu faço sempre questão de colocar aqui, isso eu sempre falei para as minhas equipes que eu participei, ouvir sempre as distintas equipes. Você, às vezes, pode ter alguém da redação, alguém da área comercial, alguém de tecnologia, alguém até um office boy da Tribuna de Minas que possa palpitar e trazer a sua opinião. Até, às vezes, fazer um estudo com os próprios assinantes, convidar pessoas a interagirem com o grupo, porque é muito sério você fechar um conteúdo e pode literalmente quebrar a cara e voltar atrás, que é o pior dos cenários. Então, o consenso
A sinergia entre as pessoas, na minha visão, é o principal e mais do que tudo, fazer o paywall de forma gradativa, sempre gradativa. Começar com algumas áreas, principalmente em jornais de cidades menores. Até para não compridar bastante aqui, mas, Marisa, fique à disposição também, se você puder compartilhar ideias, aí vai ser um prazer. Mas espírito de equipe, compartilhar informação, reitero, às vezes até convidar um grupo de 10 pessoas para um bate-papo, isso reverbera muito na cidade, é muito interessante. Olha, gente, fui convidado para participar do paywall do jornal Tribuna de Minas, às vezes vão fechar, tal, que é a minha opinião. Eu sou ativo na sociedade, né? Mas, acima de tudo, o Tribuna de Minas vai falar, gente, estamos fechando uma parte do conteúdo, por quê? Porque existem custos, existem jornalistas que viajam, custo de redação, tudo isso de forma transparente. Planilha aberta e transparência é o melhor dos cenários, Marisa. Perfeito. Luciano, se tivermos tempo, temos mais uns minutinhos, sim, com muito prazer. Peço até desculpas aí, gente, mas aqui em São Paulo a gente tem que sair uma hora antes para chegar atrasado. É mais ou menos isso. Uma hora antes de chegar atrasado. Então, vamos lá. A próxima pergunta é do Ricardo Ramos, ele é do Sistema Correio. Luciano, qual seria o seu conselho para os grupos de comunicação que possuem portais de notícia de acesso ilimitado, sem custo, e tentam vender assinaturas digitais de seus jornais? Pois é, Ricardo. É assim como eu fiz referência ao UOL, o portal, por concepção, ele é aberto. Não existe portal fechado. O portal é um espaço de acesso para múltiplos parceiros, vários veículos, vários sites, vários parceiros. Eu tive a oportunidade de ser um dos participantes aí, junto com o Gilberto, né, de Einstein, do Catraca Livre. Eu opinei muito no Catraca Livre, quando ele era apenas uma ideia, junto com o Gilberto. Foi um prazer enorme, agradeço até pela oportunidade. E na ocasião é assim, o Catraca Livre, ele se intitula gratuito, tudo é gratuito. A essência do Catraca Livre é gratuito, mas ele também é um portal que tem vários braços. Então, o portal, na minha visão, ele não pode ser fechado, ele é um acesso, até porque ele deve gerar e fornecer e-mails, alguma coisa, eu forneço o e-mail, você usa o e-mail do meu portal. Então, eu não vejo, eu não vejo a possibilidade do portal cobrar, mas algumas áreas do portal, um exemplo, opinião minha, digamos que você tem aí um conteúdo de entretenimento fornecido por um parceiro de nome final de semana. Por que não criar um paywall específico para algumas partes daquele canal final de semana? Seria uma ideia interessante, mas nunca sair da essência do portal, que é fornecer um acesso gratuito. Eu acho que é muito temeroso ainda, haja vista que os grandes portais ainda não fizeram esse exercício. Obrigado pela pergunta aí, cara. Perfeitamente. Bom, Luciano, temos aqui outras perguntas. Recebi mensagens de participantes lhe parabenizando pela apresentação, agradecendo a apresentação. E será que, como a gente está estourando tempo e temos aqui perguntas bem interessantes, eu poderia passar para você quem perguntou, e você poderia responder no seu tempo, claro, para que a gente encaminhe para ele? É um prazer do mundo, muito, muito importante até para a troca de experiências e até a atualização, né? Atualização do que está acontecendo aí no mundo do jornalismo. Acho muito válido, puxo super à disposição por aqui. O que eu mais quero e preciso, né, ter esse detalhamento do que acontece nas distintas regiões com a questão do paywall. Continuo defendendo muito o paywall. O jornal sofre muito, a comunicação sofre muito.
ele deveria ter feito o exercício, na minha visão, assim como as agências de notícias fizeram no passado. Ele já ser fechado na concepção total da internet, pelo menos uma boa parte dele, né? Alguns veículos fizeram isso, pouquíssimos até, mas quem fez se deu bem. O Wall Street Journal é um exemplo disso. Mas a gente super à disposição aí para compartilhar ideias, fiquem à vontade. Perfeitamente. Então, eu me comprometo a passar todas as questões para você, quem perguntou, encaminho aos participantes. E caminhando, então, para o encerramento da apresentação de hoje, quero agradecer a todos que estiveram conosco nesta última hora, agradecer a Jump Education, agradecer por ter trazido o Luciano Belfiore hoje, agradecer também a FenaGiore por apoiar a NJ na realização desses webinários. Todos receberão por e-mail o link da gravação deste webinário e também o certificado de participação, quem permaneceu conosco 60% do tempo online. E, Luciano, só uma última questão, essa apresentação nós podemos compartilhar também com todos? Sim. Puxa, à vontade. Fique à vontade aí. Depois eu passo de uma maneira mais compactada, até porque ela é extremamente pesada, né? Mas fique à vontade aí, são meros exemplos. E lembrando que são opiniões, acima de tudo, opiniões muito particulares de quem vivenciou tudo isso, né? Mas muito legal. Eu agradeço aí pela oportunidade de compartilhar aí meu trabalho. Perfeito. Bom, mais uma vez, então, agradeço a todos. Obrigada, Luciano. Desejo a todos uma boa tarde e até a próxima apresentação. Tá, só um agradecimento especial aqui claro. da NJ, a Judite, né, uma pessoa muito louvável aí, que fez questão, faz questão de parabenizar a pessoa fantástica aí, ao próprio Denilson, né, da Jump, a Michelle, que faz um trabalho também espetacular, mas acima de tudo, a todos aí que estiveram do outro lado da tela. Confesso que eu não vejo ninguém, não sei quem está presente, mas espero que eu tenha ao menos podido compartilhar aí um pouquinho do que eu vivenciei. Não tenho a razão da palavra, mas a vivência disso tudo, a troca de experiências é o mais importante, e isso eu faço questão de compartilhar aí com todo e qualquer veículo, sempre que houver a oportunidade, ok? Muitíssimo obrigado, gente. Um bom dia a todos aí. Bom paywall para quem for implementar, ok? Excelente. Obrigada, Luciano. Boa tarde a todos. Boa tarde.